Olá, aluno, bem-vindo de volta. E agora entraremos na nossa aula 3. Vou só dar um pequeno parecer para vocês aqui. O que eu fiz? Eu peguei, tá, essas funções aqui, ó, que estavam nessa posição aqui, ó, estavam ocupando muito espaço. Então, o que eu fiz? Funções do Excel 1, quer dizer, aula 1. E recortei as funções para um outro arquivo, tá? Para esse aqui, ó, chamado funções utilizadas, tá bom? Então vou mandar esse arquivo aqui, ó, separado do cronograma, tá? Vou utilizar esse arquivo agora para ver quais funções eu vou ensinar e vou mandar em arquivo separado, tá bom? Então vamos lá. Funções do Excel, aula 1. Vamos ver até onde dá para ir. Vamos começar pela função int, tá? O int, int, isso aqui vem da palavra inteiro, tá bom? Vamos no Excel e eu fiz aqui uma breve simulação de uma nota de prova, tá? Uma nota desse tipo. A nota foi 9.6 e só que eu quero uma nota inteira. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar a função int, tá bom? Vou aplicar aqui em B2, ó, igual int, abro parênteses, e ele pede um número, então eu faço referência a B1. Posso fechar o meu parênteses e dou enter. Nota inteira é 9. Mas espera aí, e se a nota inteira fosse 9.5? O int dele, a parte inteira, continua sendo 9. Pô, mas se fosse 9.1, ué, continua sendo 9. Exatamente. O int, gente, tá? Para quem não... Deixa eu abrir aqui o Word aqui, ó. 1, alguma coisa, tá? 454545. Que número é esse? É um número composto de uma parte inteira, que é esse 1 aqui, e a parte decimal, que é após a vírgula, tá? A parte decimal aqui, ó, é 454545, tá bom? Poderia ser, se eu fazer mais fácil, 1,4, tá? Parte inteira 1, parte decimal 4, perdão, 0,4, 4 décimos, tá? Se fosse assim, ó, parte inteira 1, parte decimal, aí seria assim, 4 centésimos, tá bom? Fechar aqui, não vou salvar. Então isso é o que faz a função int, ok? Vou voltar lá. Função multi. Multi vem de multiplicar, então também não deve ter muito problema, né? Vamos fazer aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. Calças, não, vou botar caixas, tá? Eu tenho 10 caixas e eu tenho uma QTD por caixa. Eu tenho uma quantidade certa aí por caixa, uma quantidade de alguma coisa. Vamos lá, em cada caixa eu tenho 5 elementos, tá? Então, se eu quiser saber a quantidade total de elementos que eu tenho que multiplicar, não é isso? O número de caixas pelo número de elementos que tem em cada caixa. Então, vamos lá. Igual multi, abro meu parênteses e quero fazer um multi disso, tá? Separo por ponto e vírgula, tá? Cuidado, não vai botar o asterisco aqui não. Ponto e vírgula, esse aqui, tá? Vou fechar o meu parênteses e vou dar enter. Olha lá, 50, tá? Ou seja, o que a função multi faz? Ela faz o produto dos dois valores, tá? Que você passa como argumento. Se aqui eu multiplicar por 2, por exemplo, duas caixas, vou dar um enter. Lá, ó, 10. 2 vezes 5, 10. Sem problema, tá bom? Então essa é a função multi. Vamos ver a função arred, tá? O pessoal costuma confundir muito em sala de aula a função int com a função arred, tá? Não tem a ver, mas não tem tanto a ver assim também não, tá bom? Não tem tão a ver assim não. Vamos lá, vou pegar um valor, esse valor vai ser de, vou botar de 5, botar de 8,4, tá? 8,4. Eu quero agora esse valor arredondado, tá? Então, o que eu faço? Aqui em B9 eu vou lá, igual, o nome da função é arred, abrir o meu parênteses e olha os argumentos que ele pede. Pede num, que é o número, e ainda dá uma coisinha aqui, ó, chamada número de dígitos, tá? Então eu quero esse camarada aqui, que você arredonde ele para mim, tá? E vou dar aqui um ponto e vírgula, tá? Vou pedir
2, tá? Eu quero que arredonde para duas casas decimais. Vou fechar e vou dar o meu Enter. Olha lá, arredondou para 8.4 mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar aqui 4. Pronto, deixa eu melhorar isso aqui também, que eu botei um número meio que infeliz, né? Olha lá, agora sim ficou melhor. Eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. E nesse arred aqui embaixo, o que que eu pedi? Arredonda para mim, tá? O valor que está em B8, que no caso é esse 8,455656, e arredonda para duas casas decimais. É isso que quer dizer esse 2 aqui, tá? Então por isso que ele puxou para 8.46, tá bom? Se eu só até tirar isso aqui, ó, só para tentar ficar um pouquinho mais claro, tá? Então o que o arred faz? Ele faz para um arredondamento de um valor não inteiro para n casas decimais, tá bom? Se aqui por acaso eu botar o valor 3, tá, no segundo parâmetro, olha o que vai acontecer. Olha lá, ficou com 3 casas decimais, ficou com 8,456. Ok? Entendido? Vou fazer aqui uma outra simulação. Vou copiar de novo aqui embaixo. Então o valor que eu vou ter agora é o 8,4. E o valor arredondado que eu quero, igual a arred, abrir parênteses, quero que arredonde esse valor aqui, tá? E ponto e vírgula 0, ou seja, 0 casas decimais, eu não quero casa decimal, tá? Seria que tipo aplicar a função int, tá? Por isso que eu falo que muita gente confunde a função arred com a função int. A função int não pede o segundo parâmetro, tá? A função arred pede obrigatoriamente, tá? Vou dar um enter aqui, ó. Olha o que vai ocorrer. Olha, primeiro ver o que eu estou pedindo. Eu não quero nenhuma casa decimal, tá? Então tem o 8,4, lá puxou para 8, tá bom? Um pequeno comentário. Se aqui fosse 5, tá? Vou dar enter, olha lá, ó. Ele já joga para 9, tá? Se aqui for 6, 9. Se aqui for 7, 9, tá bom? Se aqui for 8, 9. E se aqui for 9, também vai continuar 9. Ou seja, a regra é, quando esse valor aqui for ou 9, ou 8, ou 7, ou 5, ou 6, ele vai arredondar para cima, entre aspas, né? O termo para cima não é o mais correto, mas acho que dá para entender. E quando ele for de 5 para baixo, né? 5, 4, 3, 2... Perdão, quando ele for de 4 para baixo, tá bom? Que é 8.4. Aí ele vai arredondar para baixo mesmo, pro interior inferior. 8,1, olha lá, ele arredonda para baixo. Tá bom? Então, essa foi a função arred. Cuidado para não confundi-la com a função nota, tá bom? E entende também, tá? Se não entendeu, veja de novo, por favor, essa questão do parâmetro 2, tá bom? Esse aqui, por exemplo, esse 3 aqui, ó, tenta entender o que esse 3 está fazendo aqui, tá bom? Repita, ele está especificando para quantas casas decimais eu quero arredondar aquele valor que eu tenho, tá joia? Então era isso aí. Deixa eu ver a próxima função. Mod, função mod. Dá para fazer nessa mesma aula, vamos logo fazer isso. Vamos voltar para o Excel. Eu tenho opa, quase que não sai, valor. E aqui eu vou chamar de resto da divisão. Opa. Caramba, tá difícil aqui o meu mouse. Divisão por 2. Vamos lá. A função mod, opa, abriu aqui esse Windows, deixa eu fechar aqui. A função mod, gente, para quem não sabe, mod na matemática é justamente isso. Quando você quer calcular o resto da divisão de um número por 2, tá? Então você vai usar a função mod aqui, ó, tá? Mod de módulo. Então eu vou fazer igual mod, abrir aqui, ó, e vou botar qual valor? Vou botar o valor que está aqui, que na verdade nem tá ainda, né? Eu ainda nem coloquei. Eu vou digitar 2 aqui.
Vou dar um Enter. Deu 0, né? Porque aqui ele tomou como 0, né? Aí dividi por 2 e sobrou 0. Vamos lá, vou botar o 10 aqui. Dei um Enter. O que aconteceu aqui? Ó? Ele pegou o valor que estava em B13, que está em B13, que é o 10, dividiu por 2 e me deu o resto da divisão, tá bom? O resto da divisão, presta atenção. Ou seja, trocando miúdos, eu posso testar com essa história de resto da divisão por 2 se o número é par ou não. Por quê? Se o número for par, o resto da divisão de um número desse 10, que também é par, né? Ou seja, quer dizer, o resto da divisão de qualquer número par por ele vai ser 0, não é isso? 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. Sobrou alguma coisa? Não, é 0. Vou fazer um outro exemplo. Resto da divisão por 3. Vamos lá. Vou aplicar aqui a mesma função de cima, tá bom? Opa, que eu fiz besteira aqui. Igual mod abrir parênteses e eu quero usar o mesmo valor aqui, ó, o 10, tá? Ponto e vírgula. Eu quero ver por 3. Vou fechar aqui, ó. O que eu pedi? O Excel pega para mim o valor que está em B13, tá? Divide ele por 3 e me mostra o resto. Vou dar um Enter. Deu 1. Por quê? Quem tá em B3? É o 10. Divide 10 por 3. Né? Vai dar 3 e sobra 1. Não é isso? Não me importa o quanto vai dar, me importa o quanto vai sobrar. Tá bom? Olha só. 3 vezes 3 mais 1 dá 10, né? 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Tá? Se eu por acaso aumento esse valor aqui para 11, tá? Olha o que vai acontecer. Eu espero que aqui aumente para 2, tá? E aqui para 1. Vamos ver. Certinho. Porque, ó, ele continua buscando o valor que está ali em cima, tá? Esse valor aqui de B13, pegando e mandando dividir por 3, tá? Então, peguei 11, dividi por 3, vai dar um número exato e mais um resto. Deu 9, sobrou 2, tá? Aqui, ele pegou 11 e vai continuar dividindo por 2. E aí, vê o resto, tá? 11 divide por 2 vai dar 5 com o resto 1. Aliás, olha só, outra forma de você testar se um número é ímpar, tá? Pega ele e aplica a função mod com o segundo parâmetro 2, tá bom? Se o resto der 1, quer dizer que obrigatoriamente o número é ímpar. Se o resto der 0, obrigatoriamente o número vai ser par, tá bom? Então isso a gente até vê muito em faculdade, né, de TI, em linguagem de programação, tá? Você quer testar se o número é par ou ímpar, se uma saída ou se uma entrada é par ou ímpar, o que tu faz? Tá com o mod nele, né? Aplica o mod e vê o resultado, vê o resto. Só pode dar ou 0 ou 1, ok? O mod por 2. Se o mod por 2 der 0, o número é par. Se não der, se der 1 no caso, o número é ímpar, tá bom? Deixa eu ver aqui qual é a próxima função. Bom, dia da semana, essa aqui, ó. Essa aqui eu vou falar juntos, tá bom? Dia da semana, dias 360, a função agora e a função hoje, tá bom? Na próxima aula eu falo dessas 4 funções aí. Um abraço em todos e até a próxima aula.